Se antes a fama, que com regra de 3 era possível resolver as questões de matemática, agora o conhecimento técnico é fundamental. Questões de geometria e logaritmos vieram para fazer a diferença na prova, que teve 45 questões. Essa maré da regra de 3 passou. O INEP ele foi tentando acertar o nível, o grau de dificuldade ideal da prova, os assuntos, e alguns assuntos foram sendo subtraídos, né, em relação ao total. E um deles foi o exagero da regra de 3, fazendo com que você se preocupasse não apenas com poucos assuntos específicos, mas com contexto geral e um domínio total do desenvolvimento algébrico. Já a geografia foi dentro do esperado. A gente já vem observando que o Enem ele foca bastante aí na leitura dos gráficos e dos mapas, para que o aluno consiga fazer a correlação com a distribuição dos fenômenos espaciais estudados aí na geografia. Na redação, alguns professores profetizaram o tema intolerância religiosa. O tema foi considerado fácil. Veio de acordo com o nível esperado, com muitos textos, exigindo uma certa interpretação, como acontece todos os anos, né? Uma leitura, conhecimento de mundo, bom vocabulário. Eu acho que ela veio como deveria ter vindo. O professor Will Campos revela alguns argumentos pertinentes para a sustentação da tese. Um bom argumento para ele defender a tese de que a tese sobre a questão da intolerância religiosa seria justamente a fundamentação histórica, né? As religiões monoteístas, né, desde muito tempo, elas fabricam uma espécie de divindade única e somente a crença deve ser nela. No geral, um dos exames mais difíceis já aplicados. Foi o Enem mais difícil de todos os tempos, porém, não foi uma surpresa. Essa sinalização do INEP ela já vinha acontecendo nos últimos anos, né? Cada vez mais universidades aderem à prova, então são mais alunos disputando, você realmente precisa de uma prova de maior nível. Então foi um Enem de altíssimo nível, porém, a grande felicidade, diferentemente do ano passado, é que apesar de ser uma prova de altíssimo nível, foi uma prova extremamente bela, como o Enem no passado vendeu que seria sempre. Um aluno que quer passar em medicina, por exemplo, na UFRN, terá que acertar em média 150 questões. Apesar de ser uma prova mais difícil, a gente está aí acreditando que em 145, 150, bem dividido, também não adianta ter acertado muito em matemática e ter ido muito mal em linguagens, bem dividido, com uma boa redação, você está bem na briga. Para os alunos que só vão fazer a prova em dezembro, as dicas dos professores. O foco, fazer análises das últimas provas e diminuir a ansiedade. O pessoal tem que conseguir manter o foco deles mesmo, que talvez seja difícil, mas é o que dá para fazer nesse momento. A gente não pode falar que foi errado, que foi certo o que aconteceu, mas eles têm que se preparar. É o que a gente pode dizer a eles e tem que buscar o sonho. Se o sonho dele foi adiado por um mês e 10 dias, paciência. Eles vão correr atrás e vai dar certo no final.